Era uma noite fria, daquelas que fazem a gente puxar o cobertor até o queixo e ficar olhando o teto, imaginando histórias. Lá fora, tudo parecia calmo. Dentro das casas, luzes piscavam, cheiros doces se espalhavam pelo ar, e um personagem muito específico rondava o pensamento de milhões de pessoas ao mesmo tempo. Um velhinho de roupa vermelha, barba branca, sorriso largo, mas com um detalhe curioso que quase ninguém questiona. Porque afinal, o Papai Noel entra pela chaminé. Desde pequenos, aprendemos isso como uma verdade absoluta. Ele não bate na porta, não toca a campainha, não pede licença. Ele simplesmente desce pela chaminé, deixa os presentes e vai embora como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Mas se você parar para pensar por alguns segundos, vai perceber que essa é uma das tradições mais estranhas já aceitas, sem questionamento. E hoje, você vai descobrir que essa história é muito mais antiga, mais curiosa e mais cheia de significado do que parece à primeira vista. Prepare-se, porque essa não é apenas uma explicação simples. É uma viagem por histórias antigas, crenças populares, mudanças culturais e pequenos detalhes que juntos criaram uma das imagens mais fortes do Natal que conhecemos hoje. Muito antes de existir o Papai Noel como conhecemos, com trenó, renas e roupa vermelha, as pessoas já contavam histórias sobre figuras misteriosas que visitavam as casas durante o inverno. Em tempos antigos, o frio era mais do que desconforto. Ele era perigoso. O inverno significava noites longas, escassez de comida e a necessidade de se manter unido. E, em muitas culturas acreditava-se que forças invisíveis circulavam durante esse período, observando as famílias e recompensando ou punindo comportamentos. A chaminé, naquele tempo, tinha um papel central dentro da casa. Não era apenas um detalhe da construção. Era o coração do lar. Por ali saía a fumaça que aquecia o ambiente, cozinhava os alimentos e mantinha as pessoas vivas durante o frio intenso. O fogo reunia todos ao redor. Histórias eram contadas ali. Decisões importantes eram tomadas ali. A chaminé era vista como uma ligação entre o mundo de dentro da casa e o mundo lá fora. Em muitas regiões da Europa antiga acreditava-se que espíritos protetores entravam nas casas justamente por esse caminho. Eles não vinham pelas portas, porque as portas separavam o mundo comum do mundo familiar. A chaminé, por outro lado, era um caminho aberto, direto, quase mágico. Era por ali que algo invisível podia entrar sem ser visto, observar tudo e ir embora sem deixar rastros. Com o passar dos séculos, essas crenças começaram a se misturar com histórias sobre homens bondosos que ajudavam os outros em segredo. Um desses homens foi Nicolau, conhecido por sua generosidade. Ele era famoso por ajudar famílias pobres, deixando moedas e presentes sem ser visto. Em algumas histórias ele jogava moedas pelas janelas, em outras deixava presentes perto do fogo. Aos poucos, essas histórias foram se encontrando e criando algo novo. Quando as casas passaram a ter chaminés em quase todos os lares, o imaginário popular fez o resto do trabalho. Se alguém misterioso fosse entrar sem ser visto, à noite, em silêncio, qual seria o melhor caminho? A resposta parecia óbvia para aquelas pessoas: a chaminé. Mas a história não para por aí. Existe um detalhe interessante que ajudou a reforçar ainda mais essa ideia. Antigamente, as crianças costumavam deixar meias penduradas perto do fogo para secar. Isso era comum. As meias ficavam ali, próximas da chaminé, balançando levemente com o calor. Em algumas histórias antigas, dizia-se que Nicolau deixava moedas dentro dessas meias enquanto elas secavam. Com o tempo, essa imagem se transformou nas famosas meias de Natal penduradas perto da lareira. Percebe como tudo começa a se conectar? A chaminé não foi uma escolha aleatória. Ela já estava no centro da vida das pessoas. Ela já era vista como um ponto especial da casa. Bastou que as histórias se juntassem para que o Papai Noel encontrasse seu caminho definitivo. Quando essas tradições chegaram a outros países, especialmente com a migração de povos europeus, elas ganharam novos detalhes. Em alguns lugares, o Papai Noel não entrava pela chaminé, mas deixava presentes do lado de fora. Em outros, ele entrava pela janela. No entanto, a imagem da chaminé era tão forte que acabou vencendo todas as outras. Nos Estados Unidos, por exemplo, um poema publicado no século XIX teve um papel enorme na popularização dessa ideia. Ele descrevia um velhinho alegre descendo pela chaminé com um saco cheio de presentes. Esse poema se espalhou rapidamente e foi lido por famílias inteiras. Ano após ano, a imagem ficou gravada na mente das pessoas. Aperte Dolly. Era difícil imaginar o Papai Noel entrando por outro lugar. As ilustrações também ajudaram muito. Artistas começaram a desenhar cenas natalinas com lareiras acesas, meias penduradas e um Papai Noel sujo de fuligem, sorrindo enquanto deixava presentes. Essas imagens apareciam em cartões, jornais e revistas,
Quanto mais as pessoas viam, mais natural aquilo parecia. Com o tempo, a pergunta deixou de ser por que ele entra pela chaminé e passou a ser como ele consegue entrar pela chaminé. E foi aí que a magia tomou conta de vez da história. Porque se ele consegue fazer isso, então ele não é um homem comum. Ele é especial. Ele é mágico. Essa ideia ajudou a manter viva a fantasia do Natal, especialmente para as crianças. A chaminé se tornou um símbolo, um lugar por onde coisas boas podem chegar, mesmo quando ninguém está olhando. Um lembrete de que nem tudo precisa ser explicado de forma lógica para fazer sentido no coração. Mas existe também um significado mais profundo nessa tradição. A chaminé representa a entrada direta no lar, no espaço mais íntimo da família. O Papai Noel não entra como um estranho. Ele entra como alguém que é bem-vindo. Ele não precisa ser anunciado. Ele já faz parte daquela casa, daquela noite, daquela história. Em muitas narrativas, ele observa o comportamento das crianças ao longo do ano. Isso reforça a ideia de que ele conhece a família, sabe o que acontece ali dentro. A entrada pela chaminé simboliza essa proximidade silenciosa, quase invisível mas constante. E aqui vai uma curiosidade que pouca gente comenta. Em alguns lugares, quando as casas modernas começaram a ser construídas sem lareiras, as histórias não desapareceram, elas se adaptaram. Passou-se a dizer que o Papai Noel encontra um jeito, mesmo sem chaminé. Porque no fundo o importante nunca foi o buraco no telhado. Sempre foi o significado por trás dele. Você já parou para pensar por que essa tradição sobreviveu por tanto tempo, mesmo com tantas mudanças no mundo? Talvez seja porque ela fala de algo que todos nós queremos sentir, especialmente no Natal. A ideia de que algo bom pode chegar de forma simples, silenciosa, sem alarde. Que a generosidade não precisa de plateia. Que o carinho pode entrar na nossa vida pelos caminhos mais improváveis. A chaminé também está ligada à ideia de transformação. O fogo transforma o frio em calor. A lenha vira cinza. O inverno se torna suportável. E na história, o Papai Noel transforma uma noite comum em algo especial. Ele transforma a expectativa em alegria, silêncio em surpresa. Ao longo dos anos, filmes, desenhos e músicas reforçaram essa imagem. Sempre a mesma cena. Todos dormem. A casa está quieta, e lá está ele, descendo pela chaminé com cuidado, como se aquele gesto fosse quase sagrado. Não é apenas uma entrada. Ritual. Mesmo adultos, muitas pessoas ainda gostam de manter essa tradição viva, nem que seja simbolicamente. Pender meias, decorar a lareira, contar histórias. Tudo isso cria uma sensação de continuidade, de conexão com o passado. É como se, por alguns momentos, o mundo desacelerasse e lembrasse de algo simples e bonito. E talvez seja exatamente por isso que essa história nunca perdeu força. Porque ela não depende de lógica. Ela depende de sentimento. E sentimentos não envelhecem do mesmo jeito que objetos ou costumes. Em um mundo cada vez mais rápido, barulhento e previsível, a ideia de alguém entrando pela chaminé em silêncio, só para espalhar alegria, ainda tem um poder enorme. Ela nos convida a acreditar, nem que seja por uma noite, que coisas boas podem acontecer sem aviso. Agora, pense comigo. Se o Papai Noel batesse na porta como qualquer outra pessoa, essa história teria o mesmo encanto? Provavelmente não. A chaminé traz o mistério, traz o inesperado, traz a sensação de que existe algo além do que podemos ver ou explicar. E é isso que torna o Natal tão especial para tanta gente. No fim das contas, o Papai Noel entra pela chaminé, porque foi ali que a imaginação humana encontrou espaço para criar algo mágico. Foi ali que histórias antigas, hábitos simples e desejos profundos se encontraram. E enquanto houver alguém disposto a acreditar, nem que seja um pouquinho, essa tradição vai continuar viva. E essa é apenas uma das muitas histórias curiosas escondidas por trás das tradições natalinas que repetimos todos os anos, sem perceber. Se você gostou de descobrir o verdadeiro motivo por trás dessa tradição tão famosa, saiba que no próximo vídeo vamos revelar outra curiosidade do Natal, que quase ninguém conhece, mas que vai mudar completamente a forma como você enxerga essa data tão especial. Se inscreva no canal, deixe seu comentário dizendo o que você achou dessa história. Curta o vídeo e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Assim, você continua viajando com a gente por curiosidades que parecem simples, mas escondem histórias incríveis.